Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa quarta lição da série Educando Filhos Saudáveis. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o seguinte tema: não é TDAH, é falta de disciplina. Não é TDAH, é falta de disciplina. Não sei se você já tem reparado a quantidade de crianças e adolescentes que estão sendo diagnosticadas com TDAH. Tá? Com transtorno da desatenção e da hiperatividade. Eu tenho TDAH e eu sei o que é ter TDAH. E eu posso dizer para você, como neuropsicopedagogo que sou, né, que a maioria dessas crianças que são rotuladas, né, com TDAH, elas também não têm TDAH. O que acontece é que a rotina dessas crianças estão produzindo os mesmos sintomas de alguém que tem de fato um transtorno do neurodesenvolvimento. Só que esses sintomas que essas crianças estão apresentando não tem nada a ver com o transtorno do neurodesenvolvimento. São os mesmos sintomas. E aí o psicólogo, o médico, né, vão dizer que tem TDAH, basta ter o sintoma. Não existe um marcador biológico, não existe um exame onde você possa falar, isso aqui é TDAH, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não tem um exame de imagem do cérebro, não tem. Tá? Então, a falta de marcador biológico faz com que você defina e rotule se tem ou não tem com base nos sintomas. Só que você tem outras questões que podem levar aos mesmos sintomas. Por exemplo, se você tem uma criança que não dorme à noite porque fica no videogame, se você tem uma criança que se alimenta mal, muito açúcar, né? Tem energia demais para gastar, uma criança que fica o dia inteiro em telas, viciada, portanto, em dopamina, é óbvio que essa criança vai ter os mesmos sintomas de quem tem um transtorno no neurodesenvolvimento, da desatenção ou da hiperatividade, ou os dois. Essa criança está cheia de energia, ela quer gastar a energia dela, né? Ela vai bagunçar a casa toda, ela não vai parar quieta, porque é muito açúcar. Eu já vi mãe dando Coca-Cola para criança de 2, 3 anos de idade, né? Pelo amor de Deus, né? A criança não dorme, fica no videogame o dia todo, tem privação do sono. Isso aí vai afetar a parte de atenção, ela não passa pela apoptose, pelo sono profundo, que faz a reparação cerebral. Isso vai trazer lesões, danos ao cérebro da criança. O córtex pré-frontal dela está imaturo ainda, não está muito bem formado, vai prejudicar esse amadurecimento, essa formação do córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas do cérebro, dentre elas a atenção, a retenção, a memorização, o planejamento, a flexibilidade cognitiva, o controle inibitório. Tudo isso vai ser prejudicado só pelo fato da criança não dormir à noite direito, não ter rotina de dormir, né? Mas não conseguiu prestar atenção na aula. É óbvio, ela não dormiu, né? E além de não dormir, a privação do sono consistente, né? Porque todo dia perde a noite no videogame, destrói o córtex pré-frontal daquela criança, impede o amadurecimento, né? Impede que haja dopamina suficiente para poder dar cabo dessas funções executivas, que é a dopamina que vai colocar em bom funcionamento essas funções executivas, porque ela gasta toda a dopamina dela com futilidade, com telas. Viciada em dopamina, em estímulo, tem que ser estimulada o tempo todo. Se você tirar do celular da criança, está arriscado ela ter uma crise. Tem criança que tem convulsão, tem epilepsia, por causa de tela, excesso de tela. Os pais não estão vendo isso. Para a criança ficar quietinha, para a criança não perturbar, não apurrinhar o juízo, com 2, 3 anos de idade, pega e dá o celular para ela, que ela vai ficar quietinha ali, eu vou ter paz. Só que isso é cruel, você está destruindo o seu filho, você está destruindo a sua filha, o cérebro dela. Ela vai ter problemas de aprendizagem, ela vai ter problemas de relacionamento, ela vai ter as suas emoções totalmente desreguladas. E aí é mais uma para amanhã ter um rótulo. Às vezes, geralmente não é só TDAH, geralmente é TDAH e mais alguma coisa, porque esse tipo de rotina não traz só os sintomas do TDAH, traz os sintomas do TDAH e alguns outros. Então, geralmente é TDAH e mais alguma coisa que vão escolher lá para rotular o teu filho. E você vai fazer o quê?
Da mesma forma que o autismo, da mesma forma que o TOD, vamos dar remédio para ele. Vamos dar Venvance, vamos dar Ritalina. Meu irmão, Venvance, Ritalina é veneno. Você está destruindo o seu filho fazendo um negócio desse. Isso aí é em casos extremos que você vai dar Venvance e Ritalina. Não é como hoje, as pessoas vão tomando assim como se estivesse chupando bala. Né? Gente que nunca foi diagnosticada com nada, tomando Venvance e Ritalina para poder ter atenção. Não porque tem algum problema, algum transtorno, mas porque privação do sono, a desatenção vem por outras razões. Questões sociais, questões de rotina, questões de hábito, não tem nada a ver com doença. E você está tomando remédio que tem efeitos colaterais fortíssimos, danosos para a tua saúde, que vão tirar sua adaptabilidade de resolução de problemas, que vão interferir no seu controle inibitório, na sua flexibilidade cognitiva, sabe? Vários problemas que esses remédios trazem. E você dando para o seu filho esse tipo de remédio. Então, na verdade, a maioria das crianças que hoje são rotuladas com TDAH não tem TDAH, elas não têm uma rotina disciplinada. O que está faltando é disciplina. Então, seu filho não tem TDAH, seu filho tem falta de disciplina. E eu já li aqui no vídeo passado e eu vou repetir o que a falta de disciplina causa numa criança. Está aqui, ó, Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Então, a vara da disciplina, o pai quando disciplina, estabelece uma rotina para a criança, afasta a criança da estultícia, da inconsequência, da insensatez, da loucura, porque a criança ela não tem limite, ela faz o que quer. Então, a criança que faz o que quer é uma criança, como nós já falamos aqui no vídeo passado, é uma criança que traz vergonha para os pais. Ó, não retires da criança a disciplina, pois se a futigares com a vara, não morrerá. Provérbios 23:13. Provérbios 23:14. Não a futigarás com a vara e livrarás da sua alma o inferno. Então o pai e a mãe é quem tem a responsabilidade de criar para o filho a rotina e dizer como ele tem que viver de forma saudável. E não deixar o filho escolher a forma como ele quer fazer isso. Eu conversei com uma mãe uma vez, que eu fui dormir na casa dela, desse casal, né? Eu, minha esposa, meu filho, fomos dormir lá, e eu observei de madrugada, quando eu levantei para ir ao banheiro, que o filho, 3 horas da manhã, estava lá no videogame. E aí, quando eu acordei de manhã, eu falei com a mãe dele. Eu falei, sim, ele passou a noite toda no videogame, você está sabendo? Ela, tô. Eu falei, e você não fala nada? Eu cansei de falar, mas ele não obedece? Pô, meu irmão, como assim não obedece? Né? Como assim não obedece? Tira o videogame do sujeito. Ah, mas se eu fizer isso, ele vai ficar depressivo, vai ficar mal. Meu irmão, tira o videogame dele, joga no lixo, dá para alguém. Mas se ele não está obedecendo, você tem que disciplinar o seu filho, tem que dar os limites para ele, como nós já falamos nos vídeos passados. Então, esses rótulos todos, meus irmãos, que estão sendo colocados sobre as crianças, são maldições que os pais têm permitido sobre a vida delas e que têm aprisionado essas crianças a uma condição de vida humilhante, de sofrimento emocional, quando, na verdade, essas crianças não têm nada. Elas simplesmente são vítimas dos próprios pais. Porque os pais não têm sabedoria e não estão sabendo educar os seus filhos. É simples assim. Então, esses pais precisam ser melhores informados com relação ao que a palavra de Deus, não a psicologia. A psicologia tem coisa boa e tem coisa ruim, cuidado. Mas com que a palavra de Deus diz como um filho deve ser educado. E isso não tem sido levado em consideração nem mesmo dentro de algumas igrejas, que não se fala sobre isso, não ensinam seus pais a educarem seus filhos. E os filhos vão crescendo de forma disfuncional, com uma família disfuncional. E você pode ver que quando o pai e a mãe que criam os filhos dessa maneira, o casamento deles também não são bons.
Porque como os pais não têm esses valores para educar os filhos, a falta desses valores nos pais faz com que o relacionamento no casamento também não seja adequado. Porque no final de contas, todos esses problemas que trazem disfuncionalidade à família têm a ver com falta de valores. Quais valores? Valores da palavra de Deus. Foi Deus quem instituiu a família e que ensinou como ela deve ser regida. E se você não conhece esses princípios, esses valores, como é que você vai reger a sua família de forma saudável em um mundo onde todas essas ideologias, eu não vou nem chamar de valores porque não são, essas ideologias e teses são contra a família? Você acaba sendo envenenado, né? Sua mente acaba ficando secularizada e você acaba sendo afetado com tudo isso aí. Então nós vemos hoje pais cristãos que estão educando os filhos de acordo com o que o mundo prescreve. E por isso tem criado esse monte de transtorno aí na vida dos filhos. Amém, queridos? Espero que esses vídeos tenham ajudado você de alguma forma. Caso você queira aconselhamento bíblico, caso você queira ajuda nas questões de educação do seu filho, eu me coloco aqui à disposição para poder ajudá-lo no que for necessário. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, os seus filhos. Fiquem na paz.